A poeira subia da estrada de terra batida com o vento da tarde, formando nuvens alaranjadas que se perdiam entre os pés de Jurema seca. Ali, no alto do morro, a velha fazenda se erguia como um esqueleto de madeira e pedra, testemunha silenciosa de tempos melhores. As paredes rachadas, o telhado remendado com folhas de zinco enferrujadas, a cerca caída em 3 lados do curral vazio. Tudo ali gritava abandono. E no centro daquela ruína, sentado numa cadeira de balanço que rangia a cada movimento, estava ele, Sebastião Ferreira, 68 anos, rosto marcado pelo sol e pelas decepções, mãos grossas de quem trabalhou a vida inteira e não tinha mais nada para mostrar. Sebastião acordava todos os dias às 4:30 da manhã, não porque tivesse trabalho, mas porque o corpo não esquecia o ritmo de 50 anos levantando antes do sol. Acendia o fogo no fogão a lenha, esquentava a água para o café ralo, comia um pedaço de pão duro que durava a semana inteira. Depois sentava-se na cadeira da varanda e olhava. Olhava a estrada vazia, o pasto sem gado, o moinho quebrado, os galinheiros vazios. Olhava como quem espera algo que ele mesmo não sabia mais o que era. Talvez um milagre, talvez apenas o fim. A fazenda tinha sido da família por 3 gerações. O avô de Sebastião tinha desbravado aquela terra com as próprias mãos, plantado os primeiros pés de algodão, criado as primeiras cabeças de gado. O pai dele tinha ampliado tudo, construído a casa grande, aberto poços, contratado vaqueiros. E Sebastião, o único filho homem, tinha herdado tudo aos 28 anos, cheio de sonhos e planos. Casou-se com Marina, moça bonita do vilarejo vizinho, filha de um comerciante. Tiveram 3 filhos, Júlio, o mais velho, Lucas, o do meio, e Isabel, a caçula. Por anos, a fazenda prosperou. O gado engordava, o algodão rendia, o dinheiro entrava. Mas então veio a seca. A primeira durou 2 anos. Depois veio outra, e mais outra. O rio secou, o pasto virou cinza, o gado começou a morrer. Sebastião vendeu metade do rebanho para pagar dívidas, depois vendeu a outra metade para comprar ração, mas não adiantou. As dívidas cresciam como erva daninha. O banco bateu à porta. Os credores cercaram a fazenda. Marina adoeceu do coração, cansada de ver tudo desmoronar. Morreu numa manhã de inverno, segurando a mão de Sebastião, pedindo perdão por não ter forças para continuar. Os filhos foram embora um a um. Júlio partiu primeiro, aos 22 anos, dizendo que ia trabalhar numa empresa de construção em São Paulo. Prometeu mandar dinheiro, mas as remessas duraram apenas 6 meses. Lucas foi em seguida, atrás de trabalho numa fazenda no Mato Grosso. Ligava de vez em quando, sempre com promessas vagas. Pai, assim que eu juntar um dinheiro, volto para ajudar. Isabel, a única que ficou até os 19, casou-se com um caminhoneiro e se mudou para Goiás. Ligava no Natal, sempre com pressa, sempre com desculpas. Sebastião ficou sozinho, sozinho com a terra que não produzia mais nada, com a casa que desmoronava aos poucos, com as lembranças que doíam mais que fome. Ele poderia ter vendido tudo e ido embora. Mas para onde? Aquela terra era tudo o que ele conhecia, tudo o que ele era. Vender seria como arrancar o próprio coração e jogá-lo no lixo. Então ele ficou, esperando sem saber o quê, vivendo cada dia como quem cumpre sentença. O povo do vilarejo a 5 quilômetros dali falava dele com pena. Coitado do velho Sebastião, falido, esquecido pelos filhos, teimoso demais para largar aquela terra amaldiçoada. Alguns achavam admirável a teimosia dele, outros achavam burrice, mas ninguém se aproximava, ninguém oferecia ajuda de verdade. Era como se ele tivesse se tornado invisível, um fantasma do próprio passado. As manhãs eram todas iguais. Depois do café, Sebastião caminhava pelo que sobrava da fazenda, verificando cercas quebradas que nunca consertava, olhando o moinho parado, passando a mão nas paredes da casa como quem acaricia um doente terminal. Falava sozinho, às vezes.
Marina, você tinha razão. Eu devia ter vendido tudo quando ainda valia alguma coisa. Mas eu sou teimoso, né? Teimoso e burro. Ria de si mesmo, um riso sem alegria, só cansaço. À tarde, ele voltava para a cadeira da varanda e olhava, sempre olhava. A estrada de terra que cortava o horizonte, serpenteando entre os morros secos. Às vezes passava uma caminhonete levantando poeira. Às vezes um ônibus velho cheio de gente indo para a cidade. Mas ninguém parava. Ninguém olhava para a fazenda abandonada no alto do morro. Era como se ela não existisse mais. Uma tarde estava tão quente que até os cachorros do vilarejo tinham parado de latir. Sebastião estava na varanda, suando, meio adormecido, quando viu algo diferente. Um carro preto, novo, brilhante, subindo devagar a estrada de acesso à fazenda. Não era o tipo de carro que aparecia por ali. Sebastião se levantou, franzindo os olhos contra o sol, o coração batendo mais rápido pela primeira vez em anos. Quem seria? O carro parou em frente à casa. A poeira levantada pela estrada envolveu tudo por alguns segundos. Quando assentou, a porta do motorista se abriu. Desceu um homem alto, por volta dos 40 anos, terno cinza, óculos escuros, cabelo bem cortado. Parecia rico, importante. Sebastião sentiu um aperto no peito. Seria um advogado? Alguém vindo cobrar mais dívidas? Ou seria... Mas então, a porta traseira se abriu. E de lá saiu outro homem, mais velho, talvez 70 e poucos anos, cambaleando um pouco ao pisar no chão irregular. Cabelos brancos, rosto magro, roupas simples mas limpas. Quando ele tirou os óculos e olhou para Sebastião, os dois homens se reconheceram ao mesmo tempo. Sebastião sentiu o ar faltar. As pernas fraquejaram. Ele segurou no batente da porta. "Pai?", disse o homem de cabelos brancos, a voz trêmula. Era Júlio, o filho que tinha partido 46 anos atrás e nunca mais voltado. E antes de continuar essa história, que está apenas começando, me responde uma coisa. Se você fosse o Sebastião nesse momento, o que faria? Abraçaria o filho que te abandonou por quase meio século? Ou bateria a porta na cara dele? Comenta aí embaixo, porque essa decisão pode ser mais difícil do que você imagina. E já aproveita e se inscreve no canal, porque essa história vai te fazer refletir sobre perdão, traição e segundas chances de um jeito que você nunca viu. Sebastião ficou parado, como se tivesse virado pedra, os olhos fixos no homem à sua frente, tentando encaixar a imagem do menino de 22 anos, na figura envelhecida que agora o chamava de pai. Júlio deu um passo à frente, hesitante. O homem de terno cinza ficou ao lado do carro, respeitando a distância, mas atento. "Pai, sou eu." "Júlio", repetiu, a voz quebrando. Eu sei que não tenho o direito de estar aqui, mas eu precisava vir." Sebastião abriu a boca, mas nenhum som saiu. Sentiu a garganta seca, o peito apertado, uma mistura de raiva, tristeza e algo que não conseguia nomear. Finalmente, encontrou as palavras. Você tem coragem de voltar aqui, depois de 46 anos? Júlio baixou os olhos. "Eu sei que não mereço seu perdão, mas eu precisava te ver antes que fosse tarde demais." "Ah, tarde demais?" Sebastião soltou um riso amargo. "Tarde demais foi quando sua mãe morreu chamando seu nome. Tarde demais foi quando perdi a fazenda e você não estava aqui para ajudar. Tarde demais foi quando eu passei fome e você estava em São Paulo fazendo o quê? Esquecendo que tinha um pai?" Júlio apertou os olhos, como se cada palavra fosse um soco. "Eu não esqueci de você, pai. Nunca esqueci." "Não? Então onde você estava? Por que nunca voltou? Por que parou de mandar dinheiro? Por que parou de ligar?" Sebastião sentia a voz subindo, a raiva de décadas vindo à tona como lava de um vulcão. Júlio respirou fundo. "Porque eu era um covarde, pai. Porque eu tinha vergonha. Fui para São Paulo cheio de promessas, dizendo que ia ganhar dinheiro e te ajudar. Mas a cidade me engoliu. Trabalhei em obras, carreguei tijolo, dormi em albergue. Mandei dinheiro enquanto pude.
Mas depois perdi o emprego, fiquei na rua, virei um bêbado. Passei anos assim, pai. Anos jogado no lixo. Como eu ia voltar e te dizer que tinha falhado em tudo? Sebastião sentiu algo se mexer dentro dele, mas empurrou para o fundo. E o que mudou? Por que você está aqui agora? Júlio apontou para o homem de terno. Esse é Rafael, meu patrão. Ele me encontrou há 5 anos, me deu uma chance. Me tirou da sarjeta, me deu trabalho, me ensinou a viver de novo. E agora eu quero consertar o que quebrei. Sebastião olhou para Rafael, que acenou com a cabeça respeitosamente. Depois, olhou de volta para Júlio. Consertar? Você acha que dá para consertar 46 anos de abandono? Não sei, pai, mas eu quero tentar. Eu vim aqui para te pedir perdão e para te fazer uma proposta. Sebastião cruzou os braços, desconfiado. Que proposta? Júlio olhou ao redor, para a fazenda destruída, para as cercas caídas, para a casa em ruínas. Eu quero reformar tudo isso, reconstruir a fazenda, trazer ela de volta à vida, e quero que você fique aqui, como o dono que sempre foi. Sebastião sentiu o chão sumir debaixo dos pés. O quê? Você está louco? Isso aqui está acabado, não tem mais jeito. Tem sim, pai. Eu tenho dinheiro agora. Rafael me ajudou a investir, a crescer. Eu posso trazer gente para trabalhar, comprar gado, consertar tudo. Podemos fazer essa terra voltar a produzir. Sebastião balançou a cabeça confuso, desconfiado. Por que você faria isso? Depois de tanto tempo, por que você se importa? Júlio se aproximou, os olhos brilhando de lágrimas. Porque eu nunca parei de me importar, pai. Eu falhei como filho, eu sei. Mas essa terra, essa fazenda, você, são parte de mim, e eu quero consertar antes que seja tarde. Sebastião sentiu as próprias lágrimas escorrendo, mas enxugou com raiva. E se eu não quiser sua ajuda? E se eu mandar você embora? Júlio engoliu seco. Então eu vou embora, e você nunca mais vai me ver. Mas eu tive que tentar. O silêncio caiu como uma pedra entre os dois. O vento soprava, levantando poeira, balançando as tábuas soltas da varanda. Sebastião olhou para o filho, para o homem em que ele tinha se tornado, e viu ali não o garoto cheio de promessas que tinha partido, mas um homem quebrado, remontado, tentando se redimir. Finalmente Sebastião deu um passo para trás e abriu a porta da casa. Entra, vamos conversar direito. Nos dias que se seguiram, a fazenda começou a se transformar. Júlio trouxe uma equipe de trabalhadores do vilarejo, homens desempregados que viram na reforma uma chance de ganhar dinheiro. Começaram pelo telhado, substituindo as telhas quebradas, reforçando as vigas. Depois consertaram as paredes, pintaram a fachada, trocaram janelas. O barulho de martelos, serras e vozes encheu o silêncio de anos. Sebastião observava tudo com uma mistura de esperança e desconfiança. Parte dele queria acreditar que aquilo era real, que a fazenda poderia voltar a ser o que era. Outra parte sussurrava que era tarde demais, que ele era velho demais, que tudo ia desmoronar de novo. Júlio trabalhava ao lado dos homens, suando sob o sol, carregando madeira, subindo no telhado. À noite, ele e Sebastião sentavam-se na varanda reformada e conversavam. Aos poucos, as histórias foram saindo. Júlio contou sobre os anos na rua, sobre a bebida, sobre as noites dormindo debaixo de viadutos. Contou como Rafael o tinha encontrado, meio morto de frio numa noite de inverno, e o levado para casa. Como o tinha alimentado, dado banho, oferecido um quarto e depois um emprego. Sebastião ouvia em silêncio, o rosto fechado, mas o coração apertado. Sentia raiva e pena ao mesmo tempo. Raiva pelo filho ter desperdiçado anos, pena pelo sofrimento que ele tinha passado. Uma noite, Júlio perguntou sobre os outros irmãos. Lucas e Isabel, eles sabem que eu voltei? Sebastião balançou a cabeça. Não liguei para eles. Não sei nem se os números que tenho ainda funcionam. O senhor fala com eles? Às vezes. Isabel liga no Natal. Lucas, faz uns 3 anos que não dá notícia. Júlio baixou os olhos. A gente todos te abandonou, né, pai? Sebastião não respondeu.
Apenas olhou para o horizonte, onde o sol se punha em tons de laranja e vermelho. Mas então, na terceira semana de reformas, algo aconteceu que mudou tudo. Era uma manhã de quinta-feira, quando 2 homens apareceram na fazenda. Chegaram num jipe velho, barulhento, levantando poeira. Desceram com expressões duras, roupas sujas de graxa, um deles carregando uma pasta de documentos. Sebastião estava na varanda tomando café quando os viu. Sentiu o estômago apertar. Conhecia aquele tipo de visita. Sebastião Ferreira? Perguntou o mais alto, um homem de uns 50 anos, barba por fazer, cicatriz no rosto. Sim, sou eu. Meu nome é Carlos Mendes. Represento o Banco Crédito Rural do Nordeste. Vim aqui para notificar que a fazenda está sendo executada por falta de pagamento. O senhor tem 30 dias para desocupar o imóvel. Sebastião sentiu o mundo girar. O quê? Mas eu já paguei tudo que podia. Eles disseram que iam esperar. Carlos sorriu, mas sem alegria. Esperar? O senhor está devendo há 8 anos. O banco teve paciência demais. Agora acabou. Ou paga tudo à vista, incluindo juros e correção, ou perde a terra. Quanto? Perguntou Sebastião, a voz trêmula. Carlos abriu a pasta, consultou um papel. 340 mil reais. Sebastião sentiu as pernas fraquejarem. Aquela quantia era impossível. Ele não tinha nem 300 reais. Foi quando Júlio apareceu, vindo do curral onde estava ajudando a consertar a cerca. Ouviu a conversa e se aproximou. Quanto foi que disse? Carlos olhou para ele, desconfiado. 340 mil. Quem é você? Sou o filho dele. E se eu pagar, a fazenda fica com ele? Carlos riu. Se você pagar tudo à vista, hoje sim. Mas duvido que tenha esse dinheiro. Júlio tirou o celular do bolso, discou um número, falou rapidamente. Depois desligou e olhou para Carlos. Dá para fazer a transferência agora? Carlos arregalou os olhos. O outro homem também pareceu surpreso. Você tem esse dinheiro? Tenho. Passa os dados da conta. Em 20 minutos a transferência estava feita. Carlos confirmou no celular, incrédulo. Imprimiu um recibo provisório, entregou a Sebastião. O senhor teve sorte, disse, ainda chocado. Depois foi embora com o comparsa, deixando apenas poeira na estrada. Sebastião olhou para Júlio atordoado. Você acabou de pagar 340 mil reais? De onde você tirou esse dinheiro? Júlio deu de ombros. Trabalhei muito nos últimos 5 anos, pai. Rafael me ensinou a investir. Eu guardei tudo que pude e agora usei para o que mais importa. Sebastião sentiu as lágrimas escorrendo. Júlio, você não precisava... Precisava sim, pai. Essa terra é sua, é da nossa família. Eu não ia deixar eles tomarem. Sebastião abraçou o filho pela primeira vez em 46 anos. Abraçou forte, chorando, sentindo o peso de décadas de dor e raiva se dissolvendo. Mas a alegria durou pouco. Na noite seguinte, Sebastião acordou com um barulho estranho, cheiro de fumaça. Pulou da cama, abriu a janela e viu. O galpão, onde guardavam as ferramentas e materiais de construção, estava em chamas. O fogo subia alto, iluminando a noite, crepitando como um demônio. Júlio, Júlio, acorda, fogo! Gritou Sebastião. Júlio saiu correndo do quarto, seguido por Rafael, que estava dormindo no quarto de hóspedes. Os 3 correram para o galpão, mas era tarde demais. As chamas tinham tomado tudo. Conseguiram jogar água, mas o galpão ficou destruído. Tudo que havia dentro se perdeu. Ferramentas, madeira, sacos de cimento, tudo. Quando o fogo finalmente se apagou, já era quase amanhecer. Sebastião, Júlio e Rafael estavam cobertos de fuligem, cansados, olhando para os destroços fumegantes. Foi acidente? Perguntou Júlio. Rafael balançou a cabeça. Não, olha ali. Apontou para uma lata de combustível vazia, jogada perto do galpão. Alguém fez isso de propósito. Sebastião sentiu um frio na espinha. Quem faria isso? A resposta veio 2 dias depois. Carlos Mendes voltou. Dessa vez, não estava sozinho. Trouxe 4 homens, todos armados, todos com expressões ameaçadoras. Pararam os carros na frente da casa
e desceram devagar, como predadores cercando a presa. "Sebastião!" gritou Carlos. "Precisamos conversar." Sebastião saiu da casa, Júlio ao seu lado. Rafael ficou na varanda, tenso, observando. "O que você quer agora? Já recebi o recibo quitado." "A fazenda é minha", disse Sebastião firme. Carlos sorriu, um sorriso de cobra. "É sobre isso. Acontece que meu patrão, o dono do banco, não ficou muito feliz com a quitação da dívida. Ele tinha planos para essa terra. E ele não gosta quando os planos dele são frustrados." "Que planos?" perguntou Júlio. "Planos de construir um condomínio de luxo aqui. Essa localização é perfeita. Vista bonita, acesso fácil à rodovia. Valeria milhões. Mas aí você apareceu e estragou tudo." Sebastião sentiu a raiva subindo. "Vocês queriam que eu perdesse a fazenda para poder roubar a terra?" "Roubar é uma palavra feia", disse Carlos rindo. "Prefiro dizer negócio, mas agora vou ser direto. Vocês têm 48 horas para sair daqui, ou então coisas piores que o incêndio do galpão vão acontecer." Júlio deu um passo à frente. "Você está ameaçando a gente?" Um dos homens armados colocou a mão na cintura, onde estava a arma. Carlos continuou sorrindo. "Não estou ameaçando, estou avisando. Vocês não sabem com quem estão mexendo." Rafael desceu da varanda e se aproximou. Falou calmo, mas com autoridade. "Eu sei exatamente com quem estamos mexendo. E você sabe quem eu sou, Carlos?" Carlos olhou para ele, incerto. "Meu nome completo é Rafael Andrade Lima, advogado criminalista. E por acaso, tenho contatos muito bons na Polícia Federal. Então, se você ou seu patrão encostarem um dedo nessa família ou nessa fazenda, eu vou abrir um processo tão grande que vocês vão passar os próximos 20 anos na cadeia. Entendeu?" Carlos ficou pálido. Deu um passo para trás. Você está blefando." Rafael tirou o celular, discou um número, ativou o viva voz. Uma voz masculina atendeu. "Rafael, tudo bem? Delegado Cardoso. Estou aqui numa fazenda no interior, sendo ameaçado por representantes de um banco fraudulento. Pode mandar uma viatura?" "Claro. Manda a localização que eu envio uma equipe agora." Carlos arregalou os olhos. Fez sinal para os homens e correu para o carro. "Isso não vai ficar assim!" gritou antes de sair em disparada. Sebastião soltou o ar que estava segurando. "Rafael, obrigado." Rafael sorriu. "Ninguém mexe com a minha família." Júlio olhou para o pai, depois para Rafael. E pela primeira vez em décadas, Sebastião sentiu que não estava sozinho. Mas a guerra estava só começando. Nas semanas seguintes, a pressão aumentou. Homens desconhecidos apareciam na fazenda de madrugada, fazendo barulho, tentando intimidar. Alguém cortou o fornecimento de água, alguém derrubou parte da cerca nova. Mas Sebastião, Júlio e Rafael não recuaram. Contrataram seguranças, instalaram câmeras, registraram boletins de ocorrência. E então, numa manhã, Lucas e Isabel apareceram. Sebastião estava na varanda quando viu os dois carros subindo a estrada. Reconheceu Isabel imediatamente, mesmo de longe. O cabelo estava grisalho, mas os gestos eram os mesmos. Lucas estava mais gordo, mais envelhecido, mas ainda tinha os olhos verdes da mãe. Os dois desceram dos carros e ficaram parados, olhando para a fazenda reformada, para o pai na varanda, para Júlio ao lado dele. "Pai?" disse Isabel, a voz trêmula. Sebastião desceu da varanda devagar. Olhou para os três filhos, reunidos pela primeira vez em quase meio século. Sentiu o peito apertar, a garganta fechar. "Vocês vieram", foi tudo que conseguiu dizer. Lucas deu um passo à frente. Júlio ligou. Contou tudo o que estava acontecendo. A gente não podia ficar longe. Isabel se aproximou e abraçou o pai. Chorou no ombro dele. "Perdão, pai. Perdão por ter te abandonado." Lucas abraçou também. E depois Júlio. Os quatro ficaram ali, abraçados, chorando, curando feridas antigas. Mas a batalha ainda não tinha acabado. O confronto final aconteceu num sábado de manhã. Carlos Mendes voltou, mas dessa vez com reforços. Trouxe uma dúzia de homens, tratores, caminhões.
Chegou com uma ordem judicial falsa, dizendo que a fazenda ia ser demolida. Mas Carlos não sabia que Sebastião e os filhos estavam preparados. Quando os caminhões chegaram, encontraram a entrada da fazenda bloqueada por moradores do vilarejo. Mais de 50 pessoas, homens, mulheres, idosos, todos ali para defender Sebastião. Rafael tinha mobilizado a comunidade, contado a história, mostrado as ameaças, e o povo respondeu: "Vocês não vão passar", disse o líder comunitário, um senhor de 70 anos chamado João. Carlos desceu do caminhão, furioso. "Saiam da frente ou vou chamar a polícia." "Pode chamar", disse Rafael, aparecendo com um megafone, "porque nós também já chamamos e trouxemos a imprensa." Naquele momento, 3 vans de canais de TV chegaram. Repórteres desceram com câmeras, microfones. Carlos ficou branco. Rafael aproveitou. "Senhoras e senhores da imprensa, esse homem representa um esquema de grilagem de terras que está acontecendo na região há anos. Ele e o banco fraudulento para quem trabalha ameaçaram meu cliente, incendiaram propriedade, falsificaram documentos e hoje vieram aqui tentar expulsar um fazendeiro idoso da própria terra." As câmeras se viraram para Carlos. Os repórteres começaram a fazer perguntas. Carlos tentou se defender, mas gaguejava, suava. Finalmente, fugiu com os homens. A polícia chegou minutos depois e prendeu 2 dos capangas de Carlos que não conseguiram escapar. A investigação revelou um esquema gigante. O banco tinha fraudado dívidas de dezenas de fazendeiros para tomar as terras e revendê-las para construtoras. Carlos e o dono do banco foram presos semanas depois. Sebastião viu tudo pela TV, sentado na varanda reformada, cercado pelos 3 filhos. Chorou, mas dessa vez de alívio e felicidade. Nos meses seguintes, a fazenda voltou a produzir. Júlio trouxe gado, plantaram algodão, reabriram os poços, Lucas assumiu a administração financeira, Isabel cuidou da casa e da horta. Rafael continuou visitando, já considerado parte da família. Uma tarde, 1 ano depois do retorno de Júlio, Sebastião estava na varanda, observando o pasto verde, o gado pastando, os netos brincando no quintal. Júlio se sentou ao lado dele. "Pai, você está feliz?" Sebastião sorriu. "Mais do que pensei que seria possível, filho. A gente perdeu muito tempo." "Perdemos, mas o que importa é o que fazemos com o tempo que ainda temos." Júlio segurou a mão do pai. "Obrigado por me perdoar." Sebastião apertou de volta. "Obrigado por voltar." O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de dourado. O vento trazia o cheiro de terra molhada, de café fresco, de vida. A fazenda, que um dia esteve morta, agora respirava de novo. E Sebastião, que tinha passado anos olhando pela janela esperando algo que não sabia o que era, finalmente encontrou a redenção, o perdão, a família. A velha casa de paredes remendadas agora estava pintada de branco. As janelas brilhavam azuis como o céu. A varanda estava cheia de cadeiras, onde todos se reuniam ao fim do dia. As histórias de dor viraram lições de recomeço. E a fazenda, símbolo de tudo que tinha sido perdido, se transformou no símbolo de tudo que podia ser reconquistado, quando o amor supera o orgulho e o perdão supera a mágoa. Sebastião morreu 5 anos depois, aos 73, dormindo na própria cama, na própria casa, cercado pelos filhos e netos. No enterro, o vilarejo inteiro compareceu. E na lápide, Júlio mandou gravar: "Aqui jaz Sebastião Ferreira, homem de terra e honra, que ensinou que nunca é tarde para recomeçar." A fazenda continua até hoje administrada pela família. E na varanda, a cadeira de balanço onde Sebastião passava as tardes ainda está lá, rangendo ao vento, lembrando a todos que olharem que as melhores histórias não são sobre queda, mas sobre levantamento. Não são sobre solidão, mas sobre reencontro. Não são sobre fim, mas sobre recomeço. E você que acompanhou essa história até aqui, o que achou? Já passou por algo parecido? Já teve que perdoar alguém que te machucou profundamente?
ou já precisou ser perdoado? Conta sua história nos comentários, porque cada um de nós carrega cicatrizes que merecem ser transformadas em sabedoria. E se essa história tocou você de alguma forma, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para consertar o que foi quebrado. Deixa seu like, conta o que você sentiu, o que você aprendeu, porque histórias como essa só fazem sentido quando são compartilhadas. Até a próxima. E lembre-se, o sol sempre nasce, mesmo depois da noite mais longa.